Então, dando sequência ao nosso grupo de estudos Direitos Humanos e Globalização, nesse semestre que estamos discutindo neofascismo, psicopolítica e tecnologia, depois de nós tentarmos articular em um número de encontros aí razoável elementos identificáveis com o nazifascismo de ontem, tentando fazer uma articulação com o que ele poderia significar hoje em dia, nós entramos no segundo eixo daquilo que eu pretendia discutir nesse semestre, na semana passada, que é o tema da biopolítica, a partir dessa obra aqui, então, o tema da psicopolítica, né? A partir dessa obra aqui do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. E na semana que vem, semana passada, uma parte da discussão, eu tentei trazer para vocês exatamente, primeiramente porque é um tema difícil mesmo para aqueles que já são iniciados no assunto, mas necessário para nós entendermos o que se quer dizer com psicopolítica, nós precisamos entender o que vem a ser a biopolítica lá do grande Michel Foucault, né? Uma das personalidades, um dos filósofos, um dos pensadores mais importantes do mundo contemporâneo. E aí, semana passada eu fiquei bastante tempo tentando repisar o que ele quis dizer, mas também vou falar muito brevemente agora para nós cairmos novamente onde nós paramos lá no Chul Han. Mas para o Foucault, fundamentalmente, existe uma modificação em termos de tecnologias do poder a partir da modernidade. O poder deixa de ser... É necessário que se deixe de pensar o poder. Falávamos semana passada, né? Para se compreender o poder, é necessário que se pare de pensar o poder estritamente numa dimensão ligada ao âmbito do direito ou da política em sentido estrito, né? Isso faz parte daquela percepção que nós tínhamos do poder soberano. O poder do soberano de ter a espada e cortar a cabeça das pessoas, fazer as pessoas se submeterem-se ao seu direito, ao seu bel prazer. O que nós temos de guinada com a modernidade é que, com a burguesia dando as cartas, participando do poder, ela precisa de elementos, de uma série de outras nuances para fazer valer os seus interesses. E aí o Foucault vai dizer que, dentro do controle, uma característica da modernidade é a modernidade se desenvolver técnicas de poder para controlar, ter ingerência sobre a vida das pessoas, só porque uma multiplicidade de tecnologias. Isso ele chamou de biopoder. Então, para manter as pessoas pacíficas, saudáveis para trabalhar, saudáveis para consumir, saudáveis para produzir, é preciso de um controle muito mais sofisticado diante dessa nova dimensão, a partir do século XVIII, especialmente do século XIX, que vai se subdividir. E aí lembra-se que o Foucault fala primeiramente, né, no grande ímpeto do trabalho da nova pastoral cristã. A partir do século XVI, a nova pastoral cristã, ela obriga as pessoas a falarem sobre si. E aí ele vai pegar o ponto de falarem sobre a sexualidade delas, né? O que vai acontecer é que a sociedade burguesa vai pegar esse elemento do fazer falar para conseguir estipular controles diante da própria controles a partir de elementos que as pessoas nem necessariamente estão conseguindo compreender. E aí ele vai citar aqueles elementos que ele chama de biopoder, que são clássicos, né? Para quem estuda Foucault, para quem já ouviu falar disso. Eu consigo produzir corpos dóceis a partir da igreja, da escola, da família, da fábrica, do exército, aquelas pessoas que não estão alinhadas dentro dessas tecnologias de biopoder, tá? Elas vão ser controladas pelos dispositivos da prisão, pelos manicômios, por toda uma ideia de medicalização da vida que vai se instrumentalizando cada vez mais
em discursos alinhados à saúde, do que se deve ou não se deve fazer e tal e tudo mais. Depois o Foucault vai dar um passo a mais, dizendo que existe esse controle específico sobre o corpo das pessoas chamado de biopoder, mas existe um controle maior que visa controlar em geral as populações, que aí ele vai chamar de biopolítica. Então, isso é uma das grandes contribuições do Foucault, né? Tentar dizer que o Foucault, ou que o poder não é uma relação ligada a chegar, atingir um partido, chegar ao poder, não é no sentido de uma possibilidade ligada a quem tem dinheiro e quem não tem. O poder está em toda parte e o poder oferece resistência. Sempre que há sempre que existem relações de poder para o Foucault, vão existir resistências, certo? Tem um Sujeito e Poder, é um texto bem no final da vida do Foucault, que eu acho bem esclarecedor sobre esse ponto. Não lembro se eu comentei semana passada, que ele vai demonstrar assim no sentido de que o exercício de poder necessariamente ele acaba acarretando algum tipo de resistência a esse poder. Não existe nenhum tipo de resistência ao poder quando esse poder ele é demarcado completamente pela violência, né? Podemos pegar, sei lá, o campo de concentração nazista. Diante daquele cenário, não dá para dizer que existia uma relação de poder entre nazistas e judeus. Dá para dizer que existe uma relação de extrema violência, mas para existir uma relação de poder é necessário minimamente algum tipo de resistência. E o ponto da resistência que o Bill Churran vai pegar. Eu vou pegar de novo aquele meu material que eu comecei a produzir. Um materialzinho breve que eu escrevi para trabalhar esse tema, né, da psicopolítica. É mais ou menos uma mini resenha que eu fiz desse livro, muito curta, muito breve. Mas assim, para vocês que quem lê o texto e a gente pode pegar de repente alguns excertos para a gente trabalhar, mas quem não lê o texto também, eu acho que a partir desse mini resumo dá para entender mais direto ao ponto o que isso quer dizer. E eu acho que eu consigo explicar de uma forma mais escorreita nesse breve textinho aí que eu já usei em outras aulas, do que aqui eu tentar falar em linhas gerais. Mas vamos tentar hoje a nossa aula que nós vamos discutir esse ponto, então tentar pelo menos vencer esse texto, a partir desse texto, e também que vocês consigam aí também participar do debate, né? Então, pegando aqui, semana passada eu trouxe esses elementos, né? Eu falei sobre o autor aqui. Alguém comentou alguma coisa? Não? Semana passada eu trouxe para vocês já um início aqui. No início eu trouxe alguns elementos sobre o autor, mas aqui então, indo direto para o que nós estávamos falando semana passada, começando a ler esse primeiro contato aqui, fazer uma retomadinha breve aqui para nós cairmos direto. Bom, para o filósofo Churran, no início da obra, ele percebe a liberdade dos indivíduos nessa fase da modernidade tardia, ou nesse momento da nossa vida, do século XXI, nesse contexto agora. Este livro aqui é um livro recente, ele é um livro de 2014, originalmente publicado em 2014, ou seja, tem 6 anos, mas ainda pode ser mais intensificada ainda a análise dele. O momento atual dinamiza-se como uma nova forma de submissão, revelando-se como uma coação de algum modo invisível. Cremos hoje que não somos um projeto submetido, mas um projeto livre. E aí residiria a modificação ou um avanço em relação à sociedade disciplinar pensada por Foucault, já que a liberdade da sociedade disciplinar, já que a liberdade de poder fazer engendra até mais coações do que o dever disciplinar. Aí existe, como eu comentei semana passada, existem algumas críticas ao pensamento do Churran, como se o Foucault não tivesse percebido algumas coisas que ele mesmo percebeu, né?
O Foucault deixa claro isso, que essa ideia, a dinâmica dessas pulverizações do poder, elas tendem a produzir. Elas também não são totalmente perceptíveis necessariamente por nós, né? Mas aqui o Foucault o Churran vai colocar na ideia de que nós estaríamos no momento onde há um passo a mais, porque a grande estratégia do neoliberalismo é conseguir fazer com que nós não consigamos sequer perceber as nuances, as articulações que envolvem nessa nova perspectiva sobre a liberdade. Quando ele vai dizer, então, a liberdade do poder fazer engendra mais coações do que o dever disciplinar. Porque naquela ideia de que eu sou livre para fazer o que eu quiser, no fundo, isso acaba sendo mais impositivo para nós do que as supostas imposições disciplinares daqueles mecanismos, daquelas tecnologias disciplinares que o Foucault sempre colocou, escola, família, igreja, etc. Se a liberdade deve ser entendida como o contrário da coação, atualmente essa liberdade se vê moldada à narrativa neoliberal, que visa monetizar de forma universal as relações humanas, atuando como uma sutil coação que enquadra o sujeito em sua obrigação de poder fazer, ou seja, em sua obrigação de autorrealizar-se. Esse permanente e incessante incentivo para a autorrealização torna, na verdade, sua narrativa de vida como uma necessidade torturante, levando-o a uma situação de autoexploração. Ao empresariar-se a si mesmo, consequentemente, caminha para o despedaçamento psíquico, que ele descreverá, Churran, como síndrome de burnout, naquele outro livro que eu citei semana passada, este livro aqui, né? A Sociedade do Cansaço, também um livrinho curtinho, numa pegada um pouco parecida, porém o foco dele ali é a saúde psíquica. Que o sujeito neoliberal é o escravo absoluto porque não precisa de um senhor que o explora. Ele mesmo é o seu explorador maior, que o faz de forma voluntária. É aqui que nós paramos semana passada. Né? Nós entramos aqui nesse primeiro trechinho desse textinho que eu fiz, e aí pergunto para vocês dessa semana e quem conseguiu ir mais adiante no livro, conseguiu terminar o livro, se até aqui estamos tudo tranquilo ou seria interessante nós pontuarmos algum elemento para nos fazermos entender melhor. Tranquilo? Sujeito neoliberal, como empresário de si mesmo, não é capaz de estabelecer com os outros relações livres de qualquer finalidade. Aqui uma citação direta. Né? Entre os empresários não surge uma amizade independente de quaisquer outros fins, e contudo ser livre significa estar entre amigos. Liberdade é fundamentalmente uma palavra relacional. Portanto, o isolamento, nós vimos isso aqui também semana passada, né? Portanto, o isolamento conduzido pela razão neoliberal aos sujeitos conduz a uma liberdade precarizada, uma existência pobre de significado. A razão neoliberal se mostra eficaz ao transferir a autoexploração em liberdade. A exploração de alguém contra a sua vontade não é eficaz. Esse é o ponto que o Churran bate na tecla o tempo inteiro. Bem ou mal, para ele, o modelo da sociedade disciplinar, pensada pelo Foucault, oferecia uma espécie de resistência, né? Oferecia uma espécie de algo que as pessoas faziam de forma incômoda. Eu preciso me sujeitar à escola, eu preciso ir no fim de semana corresponder à expectativa construída pela ideia de família burguesa, indo domingo na missa, por exemplo. Eu preciso ser um funcionário padrão na fábrica para eu conseguir alavancar aí dinheiro para trocar de carro, coisa do tipo. E que, para ele, nesse contexto contemporâneo,
não é necessário esse tipo de imposição, esse tipo de articulação que mais ou menos empareda as subjetividades, empareda os sujeitos a se portarem de acordo como o que ele vai chamar de governamentalidade, Foucault, né? Que ele vai, os alinhamentos relacionados a uma dinâmica dos interesses da sociedade burguesa a partir das tecnologias do poder, para ele tem uma outra perspectiva, porque não é mais necessário esses instrumentos para garantir aí a disciplina dos corpos, e exatamente porque quem faz essa exploração, que antes era discriminada por esses eixos, o Churran não vai dizer que esses eixos não existem mais, mas o elemento de maior êxito em termos de imposição de desejos, de vontades, de obrigações torturantes de nós mesmos, consiste em nós mesmos, nessa dimensão de obrigação de autorrealização produzida pela racionalidade neoliberal. Então, é por isso que a autoexploração consegue espremer o rendimento máximo dos sujeitos, que assiste passivamente ao seu processo de aniquilamento e achando, como nós falamos semana passada, que tudo não passou de liberdade, de uma escolha desses mesmos sujeitos nessa circunstância ligada aqui o próximo ponto, a ditadura do capital. Para Byung-Chul Han, a fase atual do capitalismo não contempla, na mesma medida, uma crítica de tipo marxista. O capitalismo industrial transformou-se em capitalismo financeiro. E a grande capacidade reinventiva foi o de inserir o trabalhador como sujeito ativo nas relações de produção. Porém, não na medida em que Marx queria, a partir do processo de desalienação, via revolução dos proletariados, dos proletários, e sim a partir do desenvolvimento da percepção de si como uma empresa. Hoje, cada um de nós é um trabalhador que se explora a si mesmo na sua própria empresa. A revolução do proletário ou da multidão não demonstra mínimo sinal de efervescência. Claro isso aqui, pessoal? Essa ideia? Ora, o Marx estava lá conduzindo toda essa produção do século XIX, no sentido de dizer assim, olha, faz parte do desenvolvimento do capitalismo. Marx acreditava que de onde viria a revolução? Marx acreditava que a revolução dos proletários viria a partir do desenvolvimento do capitalismo. Chegaria num ponto de exploração tão grande em que os proletários iam se unir contrário aos donos de produção. Jamais imaginaria ele que viria lá de um país agrícola como era a Rússia na época, a Revolução Russa. Né? Ele achava que partiria de Londres, aconteceria na Inglaterra. Então, o que o Churran está dizendo assim, ó, esses trabalhadores participaram do processo, agora eles estão inseridos na cadeia produtiva, estão inseridos dentro do horizonte, mas não da forma como Marx pensou. Eles foram inseridos no sentido de que o âmbito de dominação cooptou até mesmo eles como autoexploradores, né? Nós como autoexploradores. Então, aconteceu aí... o Churran é muito resistente à ideia apresentada tanto pelo Marx quanto pelos dois autores interessantes que são, aí nós falamos um pouco semana passada, do Antônio Negri e Michael Hart, que vão se colocar numa posição assim de que seria possível num contexto, e aqui a gente pode pensar hoje em dia, né? Seria possível num contexto contemporâneo nós percebemos tamanhamente as imposições dessa racionalidade neoliberal a ponto de que está se organizando por aí movimentos de resistência em relação a ela. Tá? O Marx chamava isso de Revolução dos Proletários Unidos. Tá? O Toni Negri
no livro chamado O Império, depois no livro chamado Multidão, 2 livros importantes desses do Negri e do Hart, né? Que vão articular no sentido, na mesma linha, mais ou menos, que ainda diante das imposições que nós vemos dessa racionalidade considerada de racionalidade neoliberal, que eu não sei se ficou claro até aqui, o que nós vimos semana passada, organiza-se mecanismos de resistência. E aí, nesse ponto, eu concordo com o Bill Churran em analisar que não vemos grandiosos elementos para sustentarmos que estamos caminhando mesmo para uma resistência em relação a esse horizonte que nós temos agora. E aí, não sei o que vocês acham. Me parece que os poucos sinais de resistência que nós tivemos, pelo menos na última década, acabaram se tornando adormecidos ou foram retalhados de forma abrupta. Exemplos que nós temos de resistência em relação ao modelo de racionalidade neoliberal são apontáveis, né? Temos algum? Primavera Árabe, lembra-se? Lá no início do século, no início da década, né? 2011. Um mercador de Veneza, o mercador tunisiense, indignado com o fato de ter lá na Tunísia, ter que pagar propina para o Estado o tempo inteiro para poder exercer essa atividade de mercador, tipo milícia do Rio de Janeiro, assim, do governo federal, sabe do que eu tô falando, né? Ele se colocou fogo em si mesmo como sinal de resistência, sabe? Lembram disso? Desencadeou uma série de movimentos nos países árabes em nome de uma democracia. Qual foi o resultado? Catastrófico. Movimentações no Egito seguidas de imensa violência. Movimentações, por exemplo, na Síria, que acabou facilitando ainda a investida do Estado Islâmico e o programa que nós temos na Síria até hoje. O Occupy Wall Street, lembra-se? Também, mesma época. Estudantes que sentaram-se à frente da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, se reuniram. Inclusive, lá estava Slavoj Žižek, um grande intelectual contemporâneo. Lá estava também o cara que, para mim, seria a grande potencialidade de uma mudança mais expressiva em termos de política internacional, se fosse eleito presidente dos Estados Unidos, chamado Bernie Sanders. Também ganhou a atenção, de alguma forma, dos holofotes internacionais, ofereceu um mecanismo de resistência e tal. Parou por aí. Claro, temos sempre sopros, né? Temos agora, a gente poderia até articular os movimentos de onde menos se esperava, interessante isso, de onde menos se esperava, pelo menos na América Latina, movimentações que pudessem oferecer uma resistência em relação a todo esse cenário de precarização da vida que nós estamos vivendo, onde seria? Poucos diriam há um ano atrás, não, pouco mais de um ano atrás, que viria uma resistência fortíssima em relação aos ímpetos, a toda essa precarização da vida que nós estamos vivendo. Pouca gente diria que viria do Chile, tá? Lembra-se que aconteceu no passado, né? Chile, o país considerado modelo de economia diferente, tinha toda agora uma questão aí alinhada, uma mudança da Constituição, por manter-se ela ainda no horizonte lá pensado por Pinochet. Então, nós temos alguns elementos que demonstram espaços de resistência, e aí dialogando com Foucault, né? Onde há poder, há resistência. Onde há relações de poder, há resistência. Porém, nada próximo de nós conseguirmos vislumbrar uma guinada. Nós temos movimentos feministas importantes e tal, mas nada, talvez, que seja suficiente para nós dizermos assim que há um despertamento generalizado em relação à opressão da racionalidade neoliberal, seja naqueles elementos que são visíveis, mas fundamentalmente porque os elementos invisíveis da racionalidade neoliberal está introjetada na corrente sanguínea
no DNA sociológico, na psique da média das pessoas, por isso uma psicopolítica. Deixa eu ver aqui os comentários no nosso chat. Uma palestra que a historiadora comentou que o nome conhecido pelo Oriente Médio desta época é de A Palha que Quebrou na Costa do Camelo, por causa de Mohamed Bouazizi, em dezembro, atirar fogo no próprio corpo. Isso aí. Por aí, nesse sentido. É. Eu vi uma vez uma palestra de um conhecido meu, um sírio médico, que está no Brasil, que os sírios chamam de o inferno árabe, né? A primavera árabe, que é um pouco romantizada. Eu já orientei alguns trabalhos que tentaram se valer da primavera árabe como um movimento que serviu de exemplo, por exemplo, aqui para as jornadas de junho de 2013 do Brasil, que acabou aí sendo, na minha percepção, um momento importante de um certo despertar, de uma certa análise em relação a esse modelo, mas também que acaba sendo de difícil, que acabou não se tornando tamanhamente potente para articulações de mudanças. Mas nesse sentido, a Primavera Árabe poderia mesmo ser identificado com essa perspectiva, e a palha quebrou na costa do camelo. Vamos lá, então. Não há ninguém livre da ditadura capital. A autoexploração não poupa ninguém, afeta todas as classes. Situação essa que soaria estranha aos ouvidos de Marx, pois torna impossível o caminho para a revolução, uma vez que a distinção entre exploradores e explorados resta nebulosa. Tá? Para o Marx é muito claro: explorador, o detentor dos meios de produção; explorados, a classe proletária. Agora, a nebulosidade acontece porque aquela pessoa que também é um dono dos meios de produção, ele é tirando lá dentro da grande multinacional, aquela pessoa que seria aquele grupo de acionistas que são exatamente os caras, né? Que são aqueles que vivem de renda especulando nesse sentido. Mesmo a pessoa altissimamente bem remunerada no alto escalão, com o CEO de uma empresa, ele também opera numa dinâmica de autoexploração. Então, a lógica daquelas pessoas que estão lá o tempo inteiro em Wall Street, como nós vemos filmes lá, 2 telefones e tal, especulando, e tudo naquele sentido, que não são diretamente os acionistas, que são os majoritários vencedores nessa dinâmica do capitalismo financeiro. Essas pessoas também são exploradoras, mas também estão autoexplorando-se. Então, e que dirá dos demais, né? Nessa condição de autoexploração para fazer valer aí a ideia de autorrealização. Os gatilhos para se oferecer resistência a essa dinâmica parecem soar como ilusões. Eis a inteligência característica do sistema neoliberal, pois aquele que falha nessa demanda externa e interna por desempenho e rendimento responsabiliza a si próprio e envergonha-se de seu fracasso, ao invés de pôr em xeque a racionalidade da qual está circunscrito, inviabilizando uma resistência de cariz mais concreto. No regime de exploração de outrem, insurge-se a possibilidade de união dos explorados contra o explorador. Aí reside a ditadura do proletariado marxista. Mas no regime de autoexploração, cada um orienta as suas ações contra si mesmo. O autoexplorador afasta-se de sua potencialidade de ver-se como revolucionário e encontra a si mesmo em estágio depressivo, que é o ponto lá do outro livro dele, lá, a Psicopolítica, perdão, a Sociedade do Cansaço, que sempre está articulado mais ou menos de mãos dadas, assim, os livros dele, pelo menos os que eu conheço, não todos, mas a grande maioria, articulados a partir dessa questão alinhada ao sujeito neoliberal. Então, aqui que ele está colocando, aqui ainda estamos aí no início do livro, eu faço análises curtas assim para ser rápido, mas tudo concentra nessa ideia aqui de como a autoexploração acabou sendo
a tecnologia mais bem-sucedida da chamada racionalidade neoliberal, no sentido, além de ela produzir essa necessidade de uma autorrealização torturante, que envolve necessariamente um projetar-se diante do consumo, também aquela dinâmica de que a responsabilização pelo fracasso, ela pertence somente, tão somente, ao indivíduo, né? A sensação de culpa por ter introjetado que o mundo realmente é um grande campo de caças e que nós não temos mais individualidades a ponto de nós pensarmos a política a partir de um horizonte de democracia pelo qual o Estado é um ente decisivo nessa implementação de cidadania, democracia, a partir de elementos ligados a políticas públicas, quando introjeta-se a ideia de que cada um é uma singularidade empresarial. O que uma empresa tem? A empresa precisa lidar com os riscos. Ela tem todo o lucro se ela vencer, mas ela lida com todos os riscos. O empresário lida com todos, é aquilo que dizem toda hora, né? O empresário, ele que assume os riscos. Então, quando se articula a ideia de que cada um é empresário de si mesmo, logo é responsável por si mesmo, nós acabamos vendo movimentações cada vez mais intensas para a própria ideia de batida em retirada do Estado, não é? Então, não é papel do Estado mais ter grandes elementos ligados à previdência, segurança no trabalho, direitos trabalhistas, direitos sindicais, porque, como cada um é uma empresa, logo, cabe a cada empresa gerenciar a si mesma e assumir o risco disso sem culpar os demais. É muito comum, nós vemos aí pessoas que são dependentes de sistemas ligados ao trabalho e à previdência, terem elas mesmas impulsionado, acreditado na narrativa de que esses elementos não cabe ao Estado essa promoção, cabe à própria gestão. Eu não me lembro se eu falei aqui com vocês, vou pausar aqui um pouquinho para poder ver vocês melhor. Agora que eu vi, chegou mais um número de pessoas maior. Quem foi meu aluno já me ouviu falar disso com certeza, provavelmente. Que aqui me parece, assim, essa questão do culpar-se a si mesmo e não se achar um refém dessa engrenagem, e sim um dos elementos mais intensificados dessa dinâmica neoliberal é a autorresponsabilização, além do despedaçamento psíquico, que vai levar à depressão, ambos os casos, né? Eu me sinto deprimido pela questão da exaustão do trabalho, as pessoas trabalham 15, 16 horas por dia, o exemplo dos Ubers que nós falamos semana passada, ou naquela dinâmica de uma responsabilização particular pelo fracasso e não das engrenagens. Eu sempre falo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo mal, e aqui é o gatilho para isso, daquele filme que ele é mais ou menos aí considerado fofo, bonitinho. A maioria das pessoas gostam, que é aquele filme A Procura da Felicidade. Eu falei semana passada sobre isso? Não. Eu falo tantas vezes sobre isso, não sei se eu falei, se foi alguma turma. Falei, não? Lembra-se? Sabe que filme é esse, né? Aquele filme que representa uma história real. Não falou disso. Falei? Falei, não né? falou. Não, não falou, não falou. Ah, não, falei. Aquele filme lá, que é o filme protagonizado pelo Will Smith, que é uma história real de um pai que está cuidando solitariamente do seu filho, pobre, ambos numa tentativa de sobrevivência, e aí o filme mostra a quantidade de problemas que ambos passaram, e no final, então ele consegue, mais para o meio, para o fim do filme, ele consegue uma oportunidade de se inserir minimamente, Procura da Felicidade, isso aí mesmo,
ah, consegue se inserir minimamente lá dentro do horizonte da bolsa de valores, ele é humilhado, ele é testado, mandam ele lá buscar cafezinho, as pessoas riem dele, ele não tem a roupa XYZ, ele acaba aí deixando de comer para conseguir comprar roupa, para conseguir se inserir cada vez mais, mas aí ele mostra qualidade, capacidade, e de repente ele entra e consegue fazer parte daquele sistema lá. E aí termina o filme e ele dando um futuro melhor para o seu filho. E hoje esse cara é milionário, dá cursos, virou um coach de como ser milionário. Esses gurus aí, né? E aí o filme, claro que a parte que demonstra, que é verdadeira, que demonstra a resignação de um pai em relação à sua condição e a sua luta incessante por oferecer melhores condições ao seu filho, é louvável e é muito interessante, claro. Porém, o que está subrepticiamente sendo dito também nesse filme, que as pessoas em geral acabam não dando bola ou não se atentando, é que no fim das contas ele está dizendo que se aquele pai não tivesse conseguido, é que a culpa era dele. Ele que não se esforçou bastante. Logo, como ele conseguiu, ele serve de exemplo para as pessoas não reclamarem, porque a partir da exceção se mostra como é possível existir um Will Smith, né, nesse contexto, né, essa pessoa que do nada conseguiu se inserir na bolsa de valores, enriquecer. Sempre vai ter alguém que vai te dizer, por exemplo, que o Silvio Santos ele era um camelô e hoje ele é dono de uma emissora. Podemos pegar exemplos até mais contemporâneos. O Felipe Neto, que era uma pessoa pobre e virou o grande youtuber que ele é, rico e tal. É claro que existe a possibilidade num certo horizonte de sentido, mas cada vez menor e de uma dinâmica muito mais complicada do que um dia fora, mas o ponto não é nem esse. O ponto é que essa estrutura de se pensar que cada um é responsável por si, no sentido que cada um tem as habilidades e as potencialidades de forma equivalente, equânime, acaba naturalizando a própria violência da racionalidade neoliberal. E essa, para mim, essa é a minha crítica ao filme, né? O filme ele é um exemplo de como se coloca, ao se colocar essa ideia de que nós somos empresários de nós mesmos, a ponto de nós sermos totalmente responsabilizados pelo nosso êxito, sem termos que contar com mais ninguém além de nós mesmos. A naturalização disso faz com que incentiva cada vez mais com que as pessoas tenham alergias em relação a tudo aquilo que foi social. Por isso que se a ideia que é sempre difundida por aí, né, como você vai descobrir o seu potencial para você se destacar e você ter... Quando nós pensamos sempre nesse horizonte de que a discussão envolve o eu, o outro sempre será um concorrente. O outro sempre será um problema. Quanto é cada um demonstrar o que é capaz de construir para si mesmo, ou para os seus entes que sejam, mais se naturalizará a ideia de que nós somos uma sociedade hiperconcorrente. Eu não tenho... acho que todos aqui presentes são muito mais novos do que eu, né? Eu acho. Pelo menos pelos rostos que eu estou vendo. Mas eu acho que a gente pode falar entre nós aqui mesmo, né? Porque eu não sei vocês. Talvez um pouco mais do que a minha geração. Mas talvez não tanto mais quanto se vê hoje em dia. Vocês foram os pais de vocês. Eu acho que eu não entendi muito teu ponto de vista. Tipo, tá, tu quis dizer que o filme mostra uma visão de que é só tu se esforçar que tu vai conseguir vencer na vida? Sim, o filme mostra exatamente isso. Ah, sim, verdade. É isso. Sim, que é... Vai voltar também àquela questão de meritocracia também, né? Um pouco isso. Sendo que não é... E também um pouco de sorte, na real, né? O filme não trata como sorte. O filme trata como assim, olha, o esforço de um pai que não mediu as dificuldades e conseguiu
chegar lá na Bolsa de Valores e hoje é rico. Né? A narrativa é que a diversidade ela é enfrentada pelo suor. E se você... Isso é próprio da narrativa coach empresarial. Tá? Eu também, quem me conhece sabe, eu sou... Assim, eu tenho uma Contra coach. ânsia de vômito quando eu escuto os mantras comuns desse mundo corporativo, nesse sentido. Tipo, eu não sou totalmente contra, sabe? Porque todo mundo gosta de ler umas frases motivacionais, né? É? Tipo, algumas frases são legais, só que, Não. sei lá, o coach fala muito sobre a questão do esforço, de tu ir atrás do que tu quer. E isso realmente, né? Tipo, se tu quer uma coisa, tu tem que ir atrás daquilo. Tu não pode ficar esperando que o Estado venha e te entregue de mão beijada, né? Então, tipo, é isso. Óbvio que não é só a questão da pessoa lutar pelo que ela quer, tem muitas coisas envolvidas por trás, assim. Mas a questão de motivação, eu acho que, sei lá, se tu quer uma coisa realmente, tu tem que ir atrás daquilo, tipo. Não sei, Mas assim, dependendo, né? uh, Sei lá, sei lá, por mas exemplo, um dia eu quero me tornar uma juíza, tipo, eu vou ter que estudar um monte pra isso, mas eu sei que, tipo, se eu não tivesse tido a ajuda dos meus pais pra estudar, isso não teria acontecido, entende? A gente tem privilégios, nem todo mundo tem. Nesse sentido, assim, deixa eu ver o que que eu acho aparece que o aqui. filme não aborda tanto sobre, enfim, é meio que, sei lá. Diz que o mesmo que não tenha as condições e tudo seja contra você, você não vence se não quiser e não considera que esse é um caso em 1000. Porém, as pessoas não partem do mesmo ponto de partida para usar o método comum. É por aí, exatamente por aí que eu a minha perspectiva, Vanessa. Mas assim, voltando à questão do coach, é que tu me provocou, então, Lara. Então, a questão é, assim, ó, Desculpe, prof. chegar a esse tipo de Sim, que algumas conclusão de frases são que eu legais. preciso estudar para passar num concurso para juiz, eu não preciso de alguém me dizendo, de um coach me dizendo. Eu acho que para ti também não, né? Isso é uma coisa assim elementar dentro de um circuito de pessoas que têm condições de fazer uma faculdade de direito e têm condições de parar algum tempo para estudar para concurso. Sim, verdade, Agora, verdade. a questão que me parece é que a estratégia coach é uma empresa que vai lá e contrata um guru que vem de fora para dizer o que é a felicidade, né? Que tudo envolve o jargão da felicidade, como se aquelas 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 50 pessoas que estão lá ouvindo, viesse uma pessoa que nunca falou com elas, que sabe mais do que é a felicidade para elas do que elas mesmas. Então ele vai lá juntar um punhado de palavras bonitas, assim, que nesse sentido de autoajuda, para que elas consigam vender melhor por mais tempo e acabem tendo uma certa domesticação em relação a qualquer tipo de irresignação que se pudesse ter com a empresa delas. Então, nesse sentido, esse guru que vai na empresa dizer exatamente as mesmas coisas que todos dizem, né? Então, que frase motivacional, eu acho que existem frases motivacionais que são reflexões que acabam sendo motivadoras. É Agora, verdade. uma frase motivacional solta ao léu, cujo eu percebo que o objetivo é exatamente produzir esse efeito anestésico, para que a pessoa mantenha-se como produtiva, né? Eu não consigo, assim como eu tenho uma grande resistência com a ideia de que é que sim, meu problema é com a questão do coaching empresarial nesse sentido, que vai tentar a partir de duas ou três palestras ou uma palestra que seja, tentar sugerir o desenvolvimento daquele ente que está adormecido em você, aqueles cenários de gritos e tipo aquele livro Eu Sou Foda, que é um livro assim de uma simplificação rasteira, um livro mais vendido do Brasil, né, de uma simplificação rasteira Mas tu como já leu o livro? Já deu uma eu lidinha? assim, eu quando faço, eu não gosto de ficar me sentir muito bem, sabe? Assim, então quando eu estou me sentindo muito bem, eu tenho exercícios para me irritar, né? Por exemplo, eu ligo de madrugada naqueles programas de
que apresentam aí um pastor tirando o demônio do corpo de alguém, num grito. E aí, quando eu vou numa livraria, antes de eu ir lá nos cenários que me interessam mais, eu vou lá e vejo os mais vendidos e folhei todos eles para ter a certeza de que eles são totalmente iguais. Então, eu peguei esse livro e vi que ele era nesse sentido, né? Tipo, esse punhado de elementos assim que acabam tendo esses efeitos anastésicos. Mas que vou voltar aqui para não fazer Tá uma bom, digressão entendi. tão grande. Ah, tá, eu concordo contigo, mas eu também gosto de frases motivacionais, às vezes. Tá, Eu isso acho aí. que o problema não seja nem das frases motivacionais, eu sei lá, por exemplo, não sei, depende do que é o sentido de frase motivacional. Para mim, o coach não é sinônimo de frase motivacional. O coach, para mim, é uma estratégia empoeirar, uma estratégia que acaba se valendo de certos desesperos de pessoas que quem não é livre, quem não consegue ser livre, precisa de alguém dizendo o que fazer. É claro que nós estamos muitas vezes num horizonte que nós precisamos de ajuda, por isso que existe o trabalho do psicólogo, terapeuta, né? Mas agora, quando eu vejo que os alinhamentos do mundo corporativo coach, ele acaba dizendo exatamente as mesmas coisas e focado, tendo uma tradução da ideia de felicidade relacionada à questão da produção e do consumo, nenhum tipo de frase de motivacional que se enquadre nisso vai conseguir fazer com que eu não ache essa estratégia picareta. Tá? Mas não que eu seja contrário a frases motivacionais por si só. Não. O problema é a forma como é utilizada esse tipo de horizonte aí colocado como se fosse aquilo que foi colocado anteriormente aqui pela Vanessa, né? Deixa eu ver o que mais comentaram. Penso assim também, concordo com as reflexões e pensamento normalizado e de autorresponsabilidade faz com que as pessoas nunca questionem o sistema, o próprio afirma. Por aí, sério. Acredito que as oportunidades surgem a partir do meio que está inserido. Claro que cada pessoa a vontade de ir em busca, mas somente vontade não adianta para quem não tem um mínimo de condições. E aqui observo também que essa onda de profissionais especializados em influenciar fruto da sistematização do capital, que exige não só o sucesso social, mas principalmente o sucesso financeiro dos indivíduos. O que temos é uma massa de pessoas com falta de perspectivas profissionais e oportunidades efetivas que as proporcione a vida que o capitalismo expõe e exige. E aí os coaches de todas as áreas. Não sei se coach de todas as áreas, né? Eu acho assim, por exemplo, coach de felicidade, life coach, e o coach empresarial. Né? Por exemplo, assim, se o coach é traduzido muitas vezes como uma técnica específica, né? Coach de nutrição. E aí é uma utilização de uma palavra da moda para uma coisa que é uma técnica específica. Você Agora, só um pouquinho. Agora, coach envolve a questão de que alguém que nunca me viu na minha vida consegue dizer o que significa felicidade para mim, aí já começa a minha desconfiança. Oi. também aquela situação de que ultimamente, devido não só a coaches, mas como a situação do filme de mostrar que a busca pelo sucesso só depende de você, traz muito essa ideia de que não são tanto as oportunidades que importam, e só o seu desempenho, quando na verdade a gente sabe que quem tem mais oportunidades tem a maior chance de conquistar coisas. Só que isso acaba cegando a população e muitas vezes eu converso com diversas pessoas que batem o pé e falam não, porque só depende de você e só depende do meu esforço. E quando às vezes está conversando com a pessoa e você está numa faculdade porque tem mais condições e já está em um nível mais avançado desse degrau da vida, mas a outra pessoa não está porque tem menos condições que você, mas ela continua insistindo que é só por conta de esforço. Perfeito, Rebeca. É bastante por aí a minha percepção também. Essa ideia de que seria possível comparar horizontes aí de pessoas que já estão em posicionamentos. Tem estudos que mostram toda essa questão da meritocracia, né? Tipo assim, a pessoa que passou fome em um período da infância, ela já vai ter uma muito maior dificuldade de aprendizado
e de desenvolvimento motor, inclusive, do que a pessoa que foi alimentada. Começa por aí. Uma pessoa que tem um elemento ligado à presença de um cenário familiar harmonioso, mínimo que seja até uns 2, 3 anos de idade, é muito diferente daquela pessoa que não teve, mesmo que ela tiver condições econômicas, né? Fatores climáticos, o fato de a pessoa de ser o filho mais velho influencia nisso, tem estudos que mostram isso. Então a discussão sobre meritocracia, quando ela é tratada dessa forma, não é um posicionamento contrário, é um posicionamento que não tem compreensão científica sobre uma série de elementos. Essa lógica que nunca estamos prontos ou não ter se esforçado o suficiente que há um aumento de problemas de saúde mental. A lógica nunca é suficiente, é por aí. Deixa eu lá voltar para o texto para a gente ir correr um pouco mais aqui nessa discussão. Não teríamos talvez inventado Deus para não termos que lidar com a liberdade? Esse ponto Churran vai dizer que na mesma esteira e aí eu estou colocando, né, uma filósofa, uma politóloga americana, Wendy Brown, que eu gosto bastante dela. Churran questiona se queremos realmente ser livres. Liberdade demanda emancipação. Emancipação demanda uma capacidade reflexiva para ao menos ver-se refém e insurgir-se contra a racionalidade que se serve de combustível e fundamento a essa condição. Talvez o preço da liberdade seja um preço em que as pessoas, hoje em dia, não estão tamanhamente dispostas a pagar, preferindo a vida por procuração. Procuração, bem na ideia do direito, né? A pessoa... Eu fiz uma música e coloquei isso também, nessa ideia, né? Eu não quero decidir, eu assino a procuração e tu decide por mim. Então, é essa questão. A Wendy Brown tem um texto que ela vai falar sobre isso, sobre se a democracia é um espaço da liberdade, como acontece se nós lidarmos com o fato de que as pessoas talvez não queiram ser livres. As pessoas preferem mesmo seguir orientações de um Messias, seguir orientações de um guia, de um Führer, seguir alguém dizendo como elas devem agir ou não. Seria o capital um novo Deus? Churran rememora Walter Benjamin, que tratou o capitalismo como uma religião. Se de fato o capitalismo pode ser encarado como uma religião, teria ela uma nova faceta jamais antevista em qualquer outra religião. Toda religião oferece algum tipo de redenção, alguma recompensa àqueles que se sacrificam perante a palavra do Senhor. Seu Senhor. No caso do capitalismo, em sua vertente neoliberal, tratar-se-ia do primeiro caso de uma religião que não oferece nada em troca àqueles que lhe oferecem suor, corpo e mente. Ao contrário, lega-se a culpa e sofrimento psíquico. Então o Churran diz isso não nesse livro, ele diz isso num outro livro lá chamado Agonia do Eros, né? Porque essa ideia que as pessoas falam, eu acho interessante essa análise dele, né? O capitalismo virou uma religião, as pessoas cultuam o capitalismo. Ele vai dizer assim, a religião, ela oferece uma redenção, um paraíso, numa vida posterior, uma vida após a morte, numa redenção ao final. O capitalismo ele não tem nada a te oferecer, pelo menos não nesse sentido, né? Render-se a ele não vai te garantir necessariamente nenhuma redenção ao final. Vamos ver aqui o que foi comentado. Ué? Não está aparecendo no chat. Agora sim. Vamos ver. O que foi comentado aqui? Que tem problema no barro de rolagem. Essa lógica nunca estamos prontos, lógica que nunca é suficiente. Estudos neurociências que comprovam que se um avô passa fome, afeta as próximas gerações, assim como diabetes, isso aí.
Laura saiu. Isso me faz lembrar um relato que tem rolado na internet. Palavras que eu ouvi de um refugiado sírio sábado. Brasil parece os países árabes há 40 anos. Começaram a construir mesquitas e mais mesquitas, não se construíam teatros, cinemas, escolas. Isso foi aumentando dia a dia. Hoje todos sabemos como é um país árabe. Estou aqui no Brasil há 2 anos, estou vendo o mesmo que vi há 40 anos. Na rua onde eu moro tem 2 igrejas, cada uma mais igrejas, escolas. O radicalismo de opinião aqui é cada vez maior. Infelizmente, estou buscando outro país para os meus filhos. E o Brasil estaria indo num caminho muito perigoso. Possível que sim. Vamos lá, para tentarmos terminar essa parte hoje. A ditadura da transparência. Aquilo que no início da era digital fora vendida como expressão de uma liberdade limitada nas possibilidades de navegações pela web, também refletiu-se, e agora mais que nunca, como mais uma ilusão. A liberdade de comunicação ilimitada intra-web transformou-se irredutívelmente em controle e vigilância ilimitados. Aqui nós começamos a entrar no ponto da tecnologia, né? Que é na nossa tríade. Os meios de comunicação social agem como panópticos digitais. Sabe lá, lembra-se do panóptico do Foucault, aquela expressão que é na verdade o Jeremy Bentham que pensou, aquela prisão que olha para todos e que tudo vigia e mantém estado de vigilância. Né? Então, a internet seria isso, seria esse neopanóptico. Uma espécie de Big Brother, né? A articulação lá do George Orwell, que também lá no livro, 1984, que foi aproveitada também pelo programa televisivo chamado Big Brother, surge adaptado aos tempos tecnológicos, ou seja, o Big Brother digital. Responsável por monitorar e controlar os sujeitos, tendo sua eficácia superior à aureliana, uma vez que os sujeitos fornecem informações por vontade própria. E aqui se articula muito aquele documentário Dilema das Redes, que vocês provavelmente têm conhecimento, já viram, ou pelo menos já devem ter ouvido falar, né? Que dialoga um pouco também com aquele outro documentário, Privacidade Hackeada. Eu também recomendo. Não se faz necessário um exaustivo controle completo de suas vidas. O Big Brother, o Big Data coleta esses dados e se utiliza para condicionar o seu pensamento. Ou seja, ele não quer que você pense, ele quer pensar por você. A transmissão de dados não ocorre devido à coação, mas por uma necessidade interior. Nesses termos, dado o tipo de informação lançadas de forma indiscriminada e voluntária na rede, torna-se totalmente obsoleto, ou no mínimo, digamos, beirante à inaplicabilidade, falarmos no conceito jurídico de proteção de dados. O Big Data acaba transformando-se, sob o verniz da transparência que é um ponto muito forte para o Churran, né? Um dispositivo de dominação que permite intervir na psique e condicioná-la ao nível pré-reflexivo, capaz, inclusive, de fazer prognósticos sobre o comportamento humano e, portanto, hábil para predizer e controlar o futuro. E aqui é o ponto da psicopolítica, né? Enquanto a biopolítica do Foucault era capaz de controlar o presente a partir dos mecanismos disciplinares, seja na disciplina em termos dos indivíduos, seja no controle da população como um todo, o Big Data, e esse é o ponto mais importante desse livro, os algoritmos são capazes de prever as reações futuras e controlar, inclusive, eleições, por exemplo. A transparência, aclamada como o impulsionador da sociedade da comunicação, atua, na verdade, mais como um dispositivo neoliberal. No atual modo de produção imaterial, mais informação e mais comunicação significam mais produtividade, aceleração e crescimento. Como consequência, ingressamos em uma sociedade da conformidade total. O efeito nivelador da sociedade da transparência, avessa à estranheza, à alteridade, ou seja, a sociedade que quer todos produtivos, todos felizes, todos fazendo aí no horizonte de um culto à saúde, culto ao corpo, culto ao empreendedorismo, né?
opera tornando todos vigilantes um dos outros, uma vigilância anterior à vigilância tida como oficial. Como o sentido da liberdade esvazia-se até tão somente a ideia de liberdade para escolher o que consumir, a condição de cidadão também acaba projetando-se na estreita ligação com a ideia de consumidor. A liberdade do cidadão cede ante a passividade do consumidor. Nós vemos a sociedade como consumidores. A forma como as pessoas lidam com a política é de consumo, né? A espetacularização da política. E o consumidor, enquanto votante, não tem interesse real na política. Por um lado, não por ter capacidade ativa de reconfigurar alguma ideia de comunidade, que seria, de algum modo, opor o interesse público em relação ao privado, e, por outro, por acostumar-se a tratar a política como um produto em prateleira de supermercado, servindo de engrenagem a uma estrutura que se serve do ódio como principal afeto político. Ele protesta contra a política da mesma forma que um consumidor queixa-se de produtos ou serviços que não lhe contemplam satisfação. A transparência que se exige, então, aqui citando ele, né, ainda numa parte meio inicial do livro, a transparência que se exige hoje dos políticos é tudo menos uma reivindicação política. Não se exige transparência perante os processos políticos de decisão, pelos quais nenhum consumidor se interessa. O imperativo da transparência serve, sobretudo, para expor os políticos, para desmascarar, para os transformar em objeto de escândalo. A reivindicação da transparência pressupõe a posição de um espectador que se escandaliza. Não é a reivindicação de um cidadão com iniciativa, mas o espectador passivo. A participação tem lugar sob a forma de reclamação e de queixa. A sociedade da transparência habitada por espectadores e consumidores funda uma democracia de espectadores. Chegando então mais próximo do final, o poder inteligente. O poder, para ser exercido em sua forma mais exuberante, não pode depender tamanhamente da violência, em seu sentido mais estrito. O poder está mais relacionado à ideia de autoridade do que de força. O simples fato de que surja uma vontade que se oponha ao poderoso dá testemunho da fraqueza do seu poder. Quanto maior o poder, mais silenciosamente ele age. Nesse sentido, né? O exemplo que nós já falamos em outro momento. Respeito à autoridade do Führer, do Hitler, era muito maior ao respeito à autoridade das ditaduras latino-americanas, né? Tinha muito mais poder, exatamente por não precisar da força. O poder não se opõe à liberdade, ele pode fazer uso dela. Atualmente demonstra-se como uma apologeta da permissividade e da amabilidade da liberdade. Para Churrão, a ideia Foucaultiana de poder disciplinar carregado de negatividade não é capaz de descrever o sistema neoliberal, já que o sujeito submetido aos seus campos de atuação não detém sequer consciência de seu estado de sujeição e de submissão. Aqui é um problema, já falei um pouco sobre isso, o Foucault diz isso, Foucault fala sobre isso. O Foucault fala que o poder lá, o poder disciplinar, ele não era visível. Né? E o Churran insiste na tecla, por um lado, talvez querendo marcar território e se mostrar como uma alternativa de uma superação do Foucault, ou seja, ter uma visibilidade maior, mas assim, existem várias passagens que o Foucault deixa claro que o que ele pensava sobre biopolítica e biopoder não passava necessariamente pelo horizonte da percepção, da consciência. O poder também não pretende mostrar-se opressor, negando ou obstruindo seus desejos e vontades dos sujeitos. Não opera pela via da negativa, ele cria os desejos, motivando e incentivando sua realização, sendo convidativo ao trilhar o caminho da positividade. Dessa forma, atua muito mais em uma dimensão de sedutor do que de proibidor. Eu me lembro que teve uma situação, uma reportagem que eu vi, interessante, há um tempo atrás, que falava sobre uma empresa que fez com que os funcionários dissessem qual
emoji elas se sentiam. Você está se sentindo um funcionário motivado, feliz, preocupado? E aí as pessoas tinham que dizer como é que elas se sentiam, assim, a partir de um emoji, uma brincadeirinha. A partir do que a pessoa dizia sobre como ela se considerava, assim, tipo aqueles emojis de Facebook, sentindo-se triste, sentindo-se confiante. A empresa perguntava para ela e provocava ela, tudo claro, de uma forma amistosa, sorridente e voluntária, para que ela demonstrasse como ela poderia aplicar essa motivação, esse estado de espírito trazido pelo emoji dentro da empresa. Ou seja, a partir de uma dimensão da positividade, que é o ponto que o Churran coloca, né? Dessa ideia de contemplação de todas as singularidades e desejos, uma estratégia de imposição de produção. Né? O poder inteligente adapta-se à psique em vez de disciplinar e submeter a coações e proibições. Não nos impõe qualquer forma de silêncio. Pelo contrário, exige que partilhemos, participemos, comuniquemos nossas opiniões, necessidades, desejos e preferências. Ou seja, que contemos as nossas vidas. Este poder amável é mais poderoso do que o poder repressivo. Essa positividade tóxica talvez tenha mais capacidade de disciplinar e produzir docilidade do que os dispositivos de outrora. Aqui, biopolítica, o dilema de Foucault. Para Churran, o modelo biopolítico pensado pelo desenvolvimento das tecnologias disciplinares a partir do século XVIII não dão conta de compreender o atual estágio do sistema neoliberal. A biopolítica Foucaultiana teria acesso tão somente aos dados estatísticos da população, voltando aqui ao Big Data, taxas de natalidade e mortalidade, níveis de saúde, etc., sem acesso ao pensamento ou às necessidades internas dos sujeitos. Em outras palavras, a biopolítica não tem acesso à psique das pessoas, sendo necessário, agora o ponto do livro, uma psicopolítica capaz de interpretar de maneira mais completa e atualizada o desmembramento da articulação neoliberal na sociedade contemporânea. A biopolítica não fornece material algum para o psicoprograma da população. A demografia não é uma psicografia, não explora a psique. E é aqui que reside a diferença entre a estatística e o Big Data. Né? Para Foucault, o âmbito da biopolítica era a estatística. E agora o Big Data consegue aí produzir e pensar o futuro. Só para nós finalizarmos aqui por hoje, já por causa do nosso adiantado da hora, sem ter dado passo decisivo para uma análise que alinha a potencialidade de produção de subjetividades pelo neoliberalismo, Foucault seguiu em sua reta final relacionando a biopolítica a uma dimensão biológica. Biopolítica é, portanto, para Churran, em última instância, uma política corporal em toda a sua amplitude de sentido. Já o neoliberalismo, como uma forma de mutação do próprio capitalismo, não se ocupa propriamente dos elementos corpóreos, somáticos e biológicos da existência. Ao contrário, se vale da psique como força produtiva determinada por forças imateriais e incorpóreas. Os objetos produzidos pelo capitalismo tardio não produzem objetos físicos, como mercadoria e serviços, mas sim objetos não físicos, como informações pessoais via algoritmos e programas, otimação mental a partir de psicotecnologias do psicopoder, remédios para a manutenção do foco, como Adderall, Venvance, Concerta, remédios para o desempenho, né, para a produção do desempenho. Esses remédios que são, em tese, articulados para a ideia de déficit de atenção, por exemplo, que são utilizados aí como ligados a fortalecimento de performance. Além de outras técnicas refinadas de exploração a partir de numerosos workshops de
management pessoal, inteligência emocional, reprogramação de DNA, coaching empresarial e de liderança, que estabelecem ferramentas para cada um desenvolver o seu potencial de inovação, que os diferencie dos demais e conquiste seu lugar ao sol, mesmo que isso represente que todos sejam exatamente iguais, operando através dos mesmos clichês. Em outras palavras, promete estrelas aquele que prometer não pensar. Que não está indo. Eu tinha uma nota de rodapé aqui, não sei por que não apareceu. A ultimação pessoal acaba revelando-se ao fim e ao cabo como uma autoexploração total. Daí fica difícil compreendermos que onde emergem os números cada vez mais agudos de pessoas com doenças como depressão e síndrome de burnout. O que foi colocado aqui? Eu tinha uma nota de rodapé, não sei porque, eu acho que eu peguei o arquivo errado, por isso eu vi alguns errinhos ali também. Tem uma situação que demonstra essa capacidade de articulação do Big Data, que foi uma experiência que o Facebook fez há uns anos atrás, não sei se vocês se recordam. O Facebook, ele demonstrou, essa explicação demonstra o poder de como os algoritmos conseguem conduzir a nossa psique, que é o ponto do Churran, né? O Facebook fez uma experiência uns anos atrás, que foi assim, vocês sabem que as nossas timelines, Instagram, Facebook, elas acabam mostrando para nós sempre posicionamentos alinhados aos nossos, né? Os nossos amigos ou aquilo que não é diretamente relacionado a pessoas que são nossos, mesmo nossas pessoas que nós estamos seguindo ou somos amigos nas redes sociais, a inteligência do algoritmo mostra para nós, tende a mostrar para nós coisas que nós concordamos ou produtos que empresas estão lá pagando para que, porque a gente foi lá e fez uma pesquisa sobre, eu fiz uma pesquisa sobre uma caixa de som esse tempo atrás e fica 2 meses aparecendo caixa de som para que eu compre, vocês sabem disso, né? O Facebook fez uma experiência que era fazer uma experiência de inverter essa lógica e mostrar para cada um de nós somente coisas da nossa timeline que nos deixava irritado, né? Ou seja, uma perspectiva, alguém que tem um posicionamento político ABC, ela vai receber somente, por um certo tempo, posicionamentos contrários, né? Então, isso fez com que se pudesse medir os níveis de felicidade das pessoas. Porque as pessoas, a partir desse grupo de pessoas que foi testado, a partir de como essas pessoas acabaram se movimentando ao procurarem psicólogos, ao como isso articulou, como essas pessoas vão procurar advogados no âmbito de direito de família, sugerindo que isso tem um abalo em relação a seu relacionamento. Então, isso é a prova do quanto os algoritmos conseguem conduzir a nossa psique. Por isso é a psicopolítica, né? O que o Foucault pensou não tinha como chegar até esse momento, porque o Foucault morreu em 1984, não viveu isso, né? Então, a grande contribuição do Churran seria nesse sentido, dialogando bastante com o Dilema das Redes e também com o documentário lá, a Privacidade Hackeada. Como nós conseguiremos domar a tecnologia se nós sabemos que o direito sempre chegará atrasado com aquela ideia de proteção de dados ou coisa do tipo, sendo que nós mesmos oferecemos gratuitamente os nossos dados e todas as nossas preferências que são utilizadas, por um lado, para uma dimensão ligada ao consumo, mas esse é o menor dos problemas. É um problema, claro, que acaba incentivando aquela ideia que o Churran falou de uma relação das pessoas em termos políticos como consumidores, mas fundamentalmente o quanto isso pode conduzir as psiques e decidir, por exemplo, eleições, né? Que é o exemplo utilizado pela privacidade hackeada, o exemplo lá de que quando a Cambridge Analytica vendeu os dados das pessoas americanas
para o Facebook e como... Pensem assim, né, pessoal? A Cambridge Analytica, utilizando-se os dados das pessoas do Facebook, né, que foram vendidos para ela, conseguiu articular, por exemplo, na campanha de Donald Trump, no sentido de mostrar na timeline daquele cara, por exemplo, que votou no Trump, porque ele é um texano sulista lá do interior que vai admirar o Donald Trump pelo fato de ele ser um anti-imigração. Então, ele pega só o algoritmo, consegue levar esse produto para ele, só incentivar como essa parte do trumpismo, por exemplo. Mas vai também pegar aquele outro eleitor do Trump, que ele não vota no Trump por causa do efeito anti-migratório, e sim em virtude daquela ideia de que agora os homens estão novamente sendo representados porque esse mimimi da ideologia de gênero ou coisa do tipo. Entende? Então, esse é o ponto que é a articulação. Fica claro, pelo menos um pouco mais claro, do que eu pretendi fazer, né? Nós estamos num horizonte ligado a um nazifascismo de hoje, como tese, e agora temperado com uma dimensão psicopolítica capaz de produzir subjetividades de pessoas que não conseguem nem sequer minimamente perceber isso. Talvez todos nós estejamos submetidos a dimensões psicopolíticas, né, que nós não conseguimos também perceber, mas não ao ponto de essa dinâmica assim de que o controle, essa expressão do Churran, né, o que nós temos é a potencialidade maior de, a partir de algoritmos, um controle do futuro exercido por um grupo de pessoas que tem os nossos dados. E agora o TikTok vai ser uma coisa bastante revolucionária em relação a isso. Não sei se vocês perceberam o ponto do TikTok, né, pessoal? O que é o TikTok? TikTok é só mais uma rede social. TikTok é uma rede social chinesa, do Estado chinês. O que significa isso? Tem Facebook, tem Instagram na China? Não. Tem TikTok no Ocidente? Tem. Significa o quê? Que a China vai ter os dados de todos os ocidentais. Enquanto os Estados Unidos, para pegar só essa disputa entre eles, não vai ter os dados dos chineses. O que isso vai significar em termos de psicopolítica daqui para frente? Não sei. Mas algo legal provavelmente não vai ser. Certo, pessoal? Então, deixa eu ver se mais algum comentário aqui. Aqui. Ai, vou ter um problema. O Sérgio Ramo de sentidos que é muito bem a sociedade, isso aí. Não é possível discutir política se você tem que alimentar isso aí. É isso aí, pessoal. Claro, em 2 aulas, a gente tentar articular aqui o que o autor quis dizer num livro, tendo que também passar pelo pensamento de Foucault, não é um trabalho muito rápido e simples, né? Mas acho que deu para entender mais ou menos a ideia geral, né? Não sei se alguém tem algum comentário, alguma questão, mas semana que vem a gente começa a falar lá a partir do Harari, que vai articular tanto discussões ligadas à tecnologia, quanto discussões ligadas também a elementos de violência, mas ele vai trabalhar também, vai trazer questões ligadas ao mundo do trabalho. Eu acho bem interessante se nós pensarmos, né? Essas guinadas relacionadas ao mundo do trabalho contemporâneo. Algum comentário, alguma discussão, algo querendo falar aqui, pessoal? Sei que já estamos adiantados no horário. Não? Então tá. Isso aí. Nos vemos de novo terça que vem, agora nesses últimos encontros aí que nós vamos pensar esse horizonte agora da psicologia, psicopolítica e tecnologia aquilo que aquelas ideias do Yuval Harari, historiador israelense, como aí que ele chamou de 21 lições para o século XXI, que é um apanhado dentre os 2 grandes livros dele, né? O Sapiens e o Homo Deus. Né? Certo? Então tá. Bom resto de semana para vocês. Beijos. Tchau, Sônia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigada. Nada, tchau, tchau.